Olá pessoal! Querem um café? Voltei mais cedo do que vocês estavam à espera, mais cedo do que eu estava à espera, porque estou sozinha. O que temos para hoje é uma breve explicação sobre como eu vim parar a Coreia do Sul, porque é que eu estou na Coreia do Sul, o que é que eu estou a fazer, porque é que eu estou a fazer e é isso. Então, para começar a explicar como é que eu vim parar a Coreia do Sul, eu tenho de começar a explicar como é que eu fui parar ao curso de Estudos Asiáticos, que é o meu curso na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em Portugal. Eu não sei bem se eu estou no 4º ano ou não, porque eu já fiz os 3 anos de licenciatura, vim para a Coreia do Sul, não sei se isto conta como 4º ano, não sei se isto conta como um ano extra, não sei se isto conta como férias, não sei. Para quem não sabe, eu estudei francês durante muito tempo e durante muito tempo o meu sonho também foi continuar a estudar francês na faculdade, viver na França, comer croissants todos os dias e... Mas, quando eu estava no 11º ano, eu resolvi ir para o K-Pop World Festival sozinha. Não quero pensar nisso. Indiretamente foi o K-pop que me levou aos estudos asiáticos, porque foi através do K-Pop World Festival, mas mesmo com o K-pop eu queria continuar com francês. Eu não lembro como exatamente aconteceu, mas eu conheci uma senhora coreana e essa senhora coreana estava muito curiosa sobre os meus planos futuros, sobre a minha vida, não sei. Eles são todos muito curiosos. E perguntou o que é que eu queria fazer na faculdade, o que é que eu queria fazer depois do secundário, porque já era o meu penúltimo ano. E eu disse que queria estudar francês, porque eu gostava de francês e queria ir para a faculdade, ser intérprete. E a senhora olhou para mim tipo... Francês? Tipo, a menina está parva. E eu sinceramente fiquei sem perceber muito bem a reação dela. Mas ela lá tentou explicar-se e que eu devia tentar alguma coisa nova, porque toda a gente fala francês e toda a gente fala inglês. E eu pensei, nem toda a gente fala francês, nem toda a gente fala inglês. Na Coreia quase ninguém fala inglês. Mas pronto, ela disse que eu devia tentar alguma coisa nova e alguma coisa mais difícil. E eu fiquei assim... Então ela virou-se para mim e disse, porquê que a menina não vai aprender coreano? Eu não disse, mas eu pensei, eu vou aprender coreano em Portugal. Mas, mais tarde, eu vim a saber que afinal nós tínhamos um curso de estudos asiáticos em Portugal, apesar de que naquela altura não se ensinava coreano na Faculdade de Letras. Para quem não sabe, a partir de setembro, a partir deste ano letivo, coreano começou a ser uma cadeira. Corram! Então eu fiquei a pensar sobre o assunto, não porque eu queria desesperadamente aprender coreano, mas porque eu gosto de línguas no geral. Eu gosto de aprender línguas, eu sou curiosa relativamente às línguas, mesmo que seja só para saber bases, eu gosto muito de línguas e por isso fiquei curiosa relativamente ao curso. Mas tinha uma dúvida, será que os meus pais iam aceitar? Porque eu acho que isso é um problema para nós, adolescentes. Quer dizer, eu não sou mais adolescente, eu agora sou adulta. Enfim, como eu estava a dizer, isso é a aceitação dos pais muitas vezes é um probleminha grande. Porque, principalmente para ir para a Faculdade de Letras, porque eu acho que muitos pais, eu já ouvi isso muitas vezes, muitos pais ficam tipo, vais para a Faculdade de Letras, vais fazer o quê em letras? Vais para artes e humanidades, línguas e humanidades, o que é isso? Vai para ciências, vai para matemática, vai para um sítio que eu cá sei. Mas, felizmente, eu não tive esse problema, porque os meus pais, eles são o tipo de pais que aceitam qualquer coisa que eu e a Gabi queiramos fazer. Eles são assim, tudo o que nós queremos fazer é o futuro, o que é ótimo. Te amo, mãe, te amo, pai. Então foi isso que aconteceu, basicamente eu fui parar os estudos asiáticos, andei lá 3 anos, não aprendi coreano porque, como eu disse, só a partir deste ano letivo é que o coreano começou a ser uma cadeira. Tive 3 anos a ter 3 línguas ao mesmo tempo, o que eu não recomendo porque foi mesmo uma loucura. Durante o percurso dos estudos asiáticos eu tenho muitos colegas que decidiram ir para a Ásia. Nós temos 3 grandes opções, são a China, o Japão e a Coreia, e depois também temos a Índia e o Irão, apesar de que eu acho que para o Irão normalmente os meus colegas só foram para fazer cursos de verão. Então enquanto os meus colegas, José Miguel, Inês, tiveram que estudar muito para fazer os exames do HSK. Para vir para a Coreia, nós não precisamos de exame nenhum. Então, bora lá! Agora estou cá só a estudar coreano, nada mais do que coreano, 4 horas por dia, de segunda a sexta-feira, o que é fantástico, comparado com o que nós temos em Portugal.
que no nosso curso nós só temos 4 horas de língua por semana, o que é uma vergonha. Então nós estamos a ter 4 horas por dia e é muito focada no speaking. Eu já acho que eu ouvi a professora falar inglês 5 vezes, desde que as aulas começaram em setembro. Nós temos de estar sempre a falar em coreano. Basicamente tem sido muito engraçado. Muito engraçado. Às vezes a minha cabeça parece que vai explodir, é claro, porque o meu vocabulário em coreano não é assim uau. E no outro dia eu até tive de explicar o 25 de Abril. A professora pediu-me para explicar o 25 de Abril em coreano. Eu tenho a certeza que estava a sair fumo pelas minhas orelhas e a professora estava a olhar para mim. Fighting! Fighting! Mas pronto, tem sido engraçado e eu estou a gostar muito. Se é fácil viver na Coreia? Não, não é. O que é que eu tenho mais saudades? Tenho saudades da comida, saudades de pastel de nata, saudades de bacalhau com natas, bitoque, ralheira, bifana, feijoada portuguesa. Tenho saudades de casa, tenho muitas saudades dos meus cães. E tenho saudades de dividir o quarto com a Gabi porque, como os meus amigos sabem, eu não sou uma pessoa muito fácil de lidar e eu não sou uma pessoa que gosta de lidar com seres humanos. Então tem sido complicado viver num dormitório, mas a gente sobrevive. Se eu quero viver na Coreia depois que as aulas acabarem, a resposta é não. Eu já estou tipo a contar um bocadinho os dias para que chegue o fim das aulas no próximo verão. Porque eu quero muito voltar para Portugal. Eu não quero viver na Coreia e depois, se quiser, eu posso fazer um vídeo a explicar porquê que a Coreia não é assim tão fantástica. Eu quero fazer o que eu gosto, eu quero ensinar português para estrangeiros, mas de preferência em Portugal, ok? E assim, pessoal, ficaram com o primeiro vídeo oficial da série Café com a Duda. Au! Espero que gostem, que tenham gostado. E se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que queiram partilhar, qualquer coisa que queiram dizer, digam. Eu estou aqui para ouvir do outro lado do mundo, no futuro, mas estou. Beijocas!